Opa, bom dia. Bom dia. Tudo bom, senhor Edenildo? Tudo bem. Tudo bem? A gente está aqui em Camaçari, região de Jauá, né? Aqui é Camação de Vilas de Abrantes, Vivas de Abrantes. Jauá, Cajazeira de Abrantes, Uhum. nessa região aqui próximo ao pedágio Próxima verdade. do litoral norte. Então hoje eu vim aqui conhecer o sítio, né, do senhor Edenildo, e ele cultiva orquídeas. Eu queria começar já com desconstruindo alguns mitos sobre a orquídea, porque tem muita gente que às vezes pensa que a orquídea é frágil e que tem cuidados muito especiais e acaba fugindo. Queria que o senhor desconstruísse um pouco sobre esse mito que há em cima da orquídea. Na verdade, existe no inconsciente coletivo das pessoas essa visão de que a orquídea é frágil, é difícil, e absolutamente isso é uma inverdade. Uhum. Por que uma inverdade? Porque provamos que é possível cultivar orquídeas aqui na Bahia. Só para a gente ter noção, o estado da Bahia tem cerca de 400 espécies nativas. No Brasil, são 3.500 nativas. E no mundo são 35 mil espécies. Portanto, o Brasil somente detém 10% das espécies do mundo. E nós somos um país tropical. E a maior parte das orquídeas do mundo é de clima como este. Clima tropical. Onde acontece isso? Não só aqui, nessa região, e também na Ásia, tá certo? Onde se cultiva bastante orquídea. Mas as orquídeas, elas nascem em todos os lugares da Terra, exceto no Polo Norte e no Polo Sul. Aí não é possível. Nem temos aquáticas, tá certo? Mas o resto, ela é fantástica, a ponto da gente ter orquídea que a gente come, por exemplo. Caramba, come? Come. É? Por exemplo, a baunilha. O senhor tem aqui, A daqui vanila, come? sim. Tem? Vou lhe mostrar. Uhum. Temos a vanila baiense, que é nativa da Bahia, mas ela não tem um aroma muito forte. Mas nós temos outras espécies, outras variedades, que é a baunilha que a gente come. Consome no sorvete, em restaurantes gourmet, e é caríssima a vagem da orquídea. Ela custa aproximadamente $1.000 o quilo da vagem da orquídea. Sim. Mas além disto, ela também tem uma serventia para o ser humano como remédio. Existe o citorpódio, que exuda um líquido e isso se transforma numa pomada, está no mercado aí, tá certo? Vendendo para furúnculos. Então a orquídea também serve para curar furúnculos. E tem outras variedades de dendróbio que é usada como chá também. Bem, agora, além disso tudo, a que eu mais divulgo e gosto é que ela oferece ao cidadão uma parte ao coração e à psicologia, à sua psique. Como ao coração? Ora, te motivando para a vida e mudando o seu espírito ao cultivar estas plantas que são as maiores da natureza. Tá. Eu sei que aqui a gente tem muito a explorar aqui. Pelo pouco que o senhor falou aí, mas o senhor quer contar pra gente como começou isso? Como é que nasceu essa paixão por planta e veio parar na orquídea? Olha, tudo começa, evidentemente, como um hobby, tá certo? Na nossa casa, eu e minha esposa Silvia, a gente cultivando isso há muitos anos, há mais de 3 décadas atrás. E depois nós levamos isso para uma fazenda e começamos a cultivar, só que a visitação era difícil. E por que era difícil? Porque o nosso objetivo principal aqui não é só comercializar, é educar. E por que educar? Porque eu sou professor da Universidade Federal da Bahia. Trabalho na área de energias renováveis e sustentabilidade, onde oriento alunos de graduação, mestrado e doutorado. Então isso passa a ser para mim um intercâmbio muito forte. E depois eu comecei a pensar, eu vou ter que me aposentar, eu já tenho mais de 40 anos na instituição. E o que eu vou fazer depois? Então, fizemos isso aqui e transformamos isso também, além de uma parte educacional, onde a gente oferece aqui cursos, sejam eles presenciais, por exemplo, todo mês, a cada 2 meses, a gente oferece um curso presencial. Temos curso também online, palestras, eventos,
tudo isso aqui mostrando a questão educacional. Aliado a isso, nós, a partir do ano 2012, montamos essa estrutura, depois de ter em 3 outros lugares, tá certo? Para atender a essa condição. E por que aqui? Primeiro que é um ambiente super agradável. Sim. Segundo que é seguro nós estamos. Uhum. E estamos no município de Camaçari. É um município riquíssimo, tá certo? E que produz orquídeas também, além de tecnologia e praia. Agora veja que nós nos estabelecemos aqui e estamos divulgando esse trabalho de forma, vamos dizer assim, formiguinha, Sim. aos pouquinhos, Uhum. tá certo? Ao longo desses já 15 anos trabalhando e 10 anos nessa região, exatamente aqui onde nós estamos. Tá. O senhor falou do curso, o que que um exemplo, eu não conheço muito pouco, estou conhecendo agora. Em um curso como esse, o que é que eu vou aprender? Exatamente isso que eu estou falando para você. É. Você vai aprender a desmistificar a dificuldade da orquídea, né, de cultivar a orquídea. Então a gente tem um curso que é uma parte expositiva, ou seja, onde eu vou mostrar todos os tratos culturais, Sim. a condição que você deve ter de rega, de adubação, iluminação, carinho, conversar com as plantas, tá certo? Às vezes eu mostro os sons das plantas, tá sons certo? das Sons plantas? das plantas. Ah, é? É, exatamente, porque as plantas ela têm uma sensibilidade e a gente tem um aparelhinho que transforma essa sensibilidade, tá certo, em sons. Claro que ela não está falando, mas é um campo magnético que é gerado e com isso transforma em sons. Sim. Bem, além disso tem a parte prática, tá certo? Ou seja, onde a pessoa vai cultivar ao vivo, mostrando como é que faz os tratos. E ainda recebe um kit. O que tem nesse kit? Tem os equipamentos, tem substrato, tem adubo, etiqueta e mudas, tá certo? Apostila para a pessoa continuar fazendo na sua casa. Né? Bem, agora, além disso tudo, a gente tem o grupo do WhatsApp, tá certo? Onde a gente vai dando as orientações e mostrando todo esse processo para desmistificar que é complicado e difícil cultivar orquídeas. Tá. Eu antes da gente começar a gravar aqui, eu já dei uma volta no sítio, e o sítio é grande, tem um monte de estufa. Essa parte aqui é uma espécie de recepção, né? Vamos, por favor, nos acompanhe aqui. Por exemplo, quero mostrar algumas coisas especiais. Aqui está, por exemplo, a vanila, tá certo? A baunilha, tá certo? É essa aqui. Essa que é comestível. Exatamente, a vagem. A vagem. A vagem. Não Não a está folha. agora, não, a folha não. Não tem nenhuma a vagem, né? ela dá uma flor que Sim. dura aproximadamente 3 dias, é polinizada e dá a vagem, tá certo? Aqui nós temos outras, essa aqui é uma catileia nativa da Bahia, tá certo? Chamada ametistogloss, que normalmente agora em setembro, não, essa aqui, ó, que dá flor em setembro, normalmente. A gente tem algumas abertas aqui que eu posso mostrar. Sim. Essa aqui é uma denfal, também conhecida cientificamente como Dendrobium phalaenopsis. É uma planta que adora essa região, dá flor o ano inteiro, tá certo? E tem uma variedade de cores fantástica. Eu mostro já já. Olha uma dela aqui, ó. Essa aqui é uma denfal também. Olha só, ela está dando algumas florzinhas. Esta aqui é de pleno sol. Você vê, ó. Esta aqui não é de pleno sol. Esta aqui é de pleno sol. Sim. Ela só floresce agora em agosto, setembro, outubro e novembro e é de pleno sol. Ela é chamada de renântera e temos outra que é, por exemplo, que é a aracne. Nós temos ela aqui no jardim. Por exemplo, temos aqui ela. Olha ali ela, tá certo? E eu vou mostrar uma em flor ali adiante. E aqui é uma planta também, ó, a arundina. É uma planta, é uma orquídea terrestre, está em flor, fica em flor o ano inteiro, tá certo? E aqui é de pleno sol. Nossa, orquídea então tem muitas possibilidades. Diversidade muito grande, muito né? grande. Olha aqui, ó, em flor, tá vendo? Esta aqui é uma planta de pleno sol, só dá flor se tiver aqui, ó. Esta é uma planta, ela é chamada Miss Joaquina ou Vanda teres, tá certo? E essa é alba, é branca, tá certo? Já esta aqui é a mesma planta, só que com uma coloração com tons de rosa. Sim.
mas só dá flor se tiver em pleno sol. Sim. Aqui nas árvores também nós temos algumas para mostrar como é que se cultiva, né? Uhum. Dentro da sua casa, nas árvores. Olha aqui a aracne em flor, ó. Então, quando a planta está florida, a gente traz uma, duas, para mostrar para o cliente aqui. Ah, Tá aqui é com uma certo? espécie de Aqui exposição, é o né? que a gente chama de pack house, entendeu? Pack house. Que é a estrutura quando o cliente tem pelo menos algumas plantas que estão floridas. Olha aqui a diversidade das Phalaenopsis, das Deifal, do Dendrobium Phalaenopsis, tá certo? Então, todas essas cores vocês estão vendo aqui, brancas, tom de rosa, tá certo? Vinho, tá certo? Essa aqui é super interessante, essa é a chocolate, ó. Tem cheiro Ela de tem um chocolate. aroma de chocolate, é? Tem cheiro de chocolate. Né? Ela Depois eu emite vou... uma fragrância, Sim. tá certo? Com cheiro de chocolate. Essas são as Phalaenopsis. Essas plantas dão flores e que duram cerca de 90, 120 dias. Sim. Floridas. Caramba. Já essas são as Catileias. As Catileias, elas não duram tanto, mas têm uma fragrância que é fenomenal. E olha a diversidade. Olha para essa aqui, por exemplo. Né? Quando a gente chega aqui, ó, é de uma gostosura. Você chega num dia irritado, você chega para uma planta dessa e cheira, ou de manhã vê ela desabrochar, é aquilo que eu disse, é o coração e a mente. Você muda toda a sua visão de vida. Tá certo? E a gente vê como isso aqui, por exemplo, olha a diversidade como esse aqui, ó, tá certo? Olha só, ó, são plantas especiais, são plantas, porque as orquídeas são especiais, Sim. né? Mas tem uma diversidade de cores muito grande. Não dá para falar todos os nomes, porque as pessoas vão se perder, né, das espécies. Mas a gente fala pelo menos o gênero. O gênero é Catileia, tá certo? Por exemplo, olha, essa aqui já é branca com amarelo, não é? Mas se a gente olhar como essa aqui, já é outro tipo. Essa aqui é um outro gênero. Essa aqui é uma planta que também é conhecida comumente como chuva de ouro. Mas isso é um oncídio. É um oncídio aloha. Agora, esse também é um oncídio, mas olha a diferença, tá certo? Completamente. Aqui já temos uma brácia. Olha a beleza dessa flor. E a emissão da fragrância que ela fica emitindo para todos nós. Aqui já observamos uma outra planta. Essa aqui tem um aroma. Que delícia. Isso aqui é uma ricochilis, tá certo? Aqui já é uma vanda, uma vandácea, né? Essa planta, ela é aérea, como aquela ali, tá certo? Só que essa dá uma vez ao ano, essa dá 2, 3 vezes ao ano. Mas as raízes ficam expostas. Olha ela aqui também, a variedade de cores, ó. Uma cor vinho com branco, essa aqui, vinho com branco, mas já diferente. Essa totalmente branca, tá certo? Esta aqui, olha só, vinho, que coisa magnífica. E todas, nossa, depois você prova para Não você vou, eu tô ficando curioso aqui. certeza que eu não estou mentindo. Eu só não vou fazer isso agora porque eu estou filmando. Mas o telespectador fica dizendo, será mesmo? Não, e eu vou para confirmar depois. E eu garanto a vocês, tá certo? Olha só, isso já é uma outra catileia, uma catileia valquiriana, Sim. tá certo? Ela se adapta muito bem aqui. Então vejam que a gente tem uma possibilidade muito grande de mostrar que todas essas plantas que nós cultivamos aqui, ó, tá certo? Que mostra como é belo, como é vantajoso você ter algumas orquídeas em casa. Inclusive, no curso a gente mostra isso. A pergunta que eu faço a todos, você quer começar um orquidário? Não comece com 20 plantas, comece com 5, 6, para você ir se adaptando, cuidando, vendo o desenvolvimento. Aí você vai aumentando aos poucos, tá certo? É esse tipo de processo educacional que a gente desmistifica que a orquídea é complicada. Tá. Uma outra coisa, uma curiosidade, o senhor também é terapeuta.
faz terapia através da orquídea, né? O nome correto não é nem terapeuta. Não, a gente chama de orquidioterapia. Sim. O que é Fala a um pouquinho pra orquidioterapia? gente sobre isso. Na verdade, a orquidioterapia é exatamente esse processo que eu acabei de me referir. É você ter o cuidado com ela, conversar, entre aspas, com ela, tá certo? Sentir o seu coração palpitando, ficar emocionadíssimo no dia que você vê a sua primeira flor desabrochar e ter a continuidade, tá certo? E para isso você precisa de 3 regras básicas. Quais são essas regras? Você precisa adubar, regar e ter uma boa luminosidade. Quer dizer, é muito simples. Luminosidade quer dizer o quê? Tem orquídea que é de sol, tem orquídea que é de meia sombra. Regar. Como é que eu rego uma orquídea? É simples. Você coloca seu dedinho aqui, ó, e vê. Está úmido? Sim. Não precisa regar. Então você vai regar dia sim, dia não, a cada 2 dias, a cada 3 dias, vai depender. Se é num tronco, por exemplo, como esse aqui, aí você precisa regar todos os dias porque seca, tá certo? Mas tendo um substrato como esse aqui, que é casca de coco, casca de pinos, tá certo? Ou até mesmo pedra, ou uma mistura disso tudo, você vai regar a cada 2 dias. E nunca colocar pratinho embaixo, porque a água acumula e apodrece a raiz. E a terceira regra, adubação. Eu vou mostrar aqui, ó, rapidamente, o que é que você precisa para adubar. Você pode utilizar um adubo como esse, que é um adubo que nós produzimos aqui, tá certo? Que é um adubo orgânico, tá certo? Como esse aqui, ó, tá vendo? Né? Um adubo orgânico. Você põe 1 colher de sobremesa na planta a cada 2 meses, tá certo? Existe um adubo como esse aqui, que é de liberação lenta. Você também coloca uma colherzinha dessa que está aqui, não é? Uma colherzinha como essa aqui, 1, 2, a depender do porte da planta, a cada 2 meses, tá certo? Eu chamo esse de adubo do preguiçoso, porque a pessoa Ele é bem concentrado, esquece né? lá. E aí... E existe o outro tipo de adubo, que você vai colocar 1 colherzinha dessa, tá certo? Em 1 litro de água, tá? Em 1 litro de água, ó, uma colher como essa, é 1 litro de água, e pulverizar nas plantas. E pulverizar nas plantas como? Nós temos o pulverizador, né? Está aqui, ó, o pulverizador, ó. Coloca numa garrafa PET de 1 litro, tá certo? Enrosca, põe, dissolve na hora e você pulveriza a planta, enquanto isso você vai conversando com ela. Então observe que são coisas elementares, simples. Ou um cachepô como esse aqui, ó. Nós usamos cachepô de madeira que nós fabricamos aqui, ou circulares, ou artesanal de barro, tá certo? Ou simplesmente num vaso plástico. Então observe que uma planta como essa aqui, uma catileia, com uma beleza como essa aqui, gente, isso aqui encanta qualquer um, tá certo? E eu gostaria de atrair vocês para o cultivo da orquídea e desmistificar que ela é difícil. Para isso, eu vou pedir à minha esposa Silvia que mostre toda a produção nossa aqui, para vocês verem, terem noção como é simples produzir, tá certo, as orquídeas. Agora, evidentemente, tem que ter uma tecnologia de produção. Na sua casa não, porque você vai cultivar poucas orquídeas, mas milhares e milhares como nós temos aqui, é diferente. Aqui exige que você tenha um cuidado. E quando você vê uma planta como essa aqui, ó, por exemplo, uma catileia, isto aqui, ó, se a gente observar, isto é a assinatura de Deus sob a forma de orquídea. Então, é isso que eu queria deixar esse convite para vocês, tá certo? Venha nos visitar e acompanhe todo o nosso processo, não só aqui no canal, tá certo? Mas também nos nossos canais, nas nossas redes sociais do Orquidário Bahia, tá bem? O nosso muito obrigado, tá? E felicidades para todos vocês. Obrigado, seu Ednildo, viu? Eu vou gravar com a Silvia, ela vai mostrar lá um pouquinho do processo da produção, né? E o senhor tem mais alguma coisa que o senhor quer mostrar para a gente gravar depois? Ou a gente fecha por aqui o vídeo? Não, fechamos por aqui, tá certo? Porque eu acho que Silvia agora vai mostrar para vocês tudo que a gente tem de especial. Por exemplo, ela deve ter mostrado uma Catileia clândia, que é a flor símbolo da Bahia, tá certo? Outras plantas, as micro-orquídeas. Mas eu lhe convido depois para você fazer um outro vídeo para a gente explicar
mais detalhadamente no futuro. Sim, sim. Ok. Convite aceito. Convite aceito e a nossa proposta de trabalho se encontra sempre à disponibilidade de todos, porque esse é o nosso propósito.